Fala aí pessoal, tudo certo? A única constante é a mudança. Quem disse isso foi Heráclito. É um cara bem antigo, mas muito sábio. Mas vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, eu queria trazer algumas coisas em relação a Tomás de Aquino e algumas outras questões que na verdade agora eu revelo que são em relação a Deus. Pensei muito sobre a existência de Deus e acho importante dar algumas anotações aqui para vocês. Uma delas é, existem algumas provas de Deus que foram tentadas ao longo da história e tudo mais, e as que eu trago são a prova a priori, que é de Anselmo, com a prova ontológica, e Tomás de Aquino com as 5 vias. Eu vou estar apresentando a primeira e a segunda via de Tomás de Aquino, focando nessas duas primeiras, tem outras 3, mas para fins de objetividade eu vou estar usando essas. Então, existem provas que são a posteriori, que são as de Tomás de Aquino, que elas são meio que confirmadas pela nossa razão. Por quê? Porque são coisas observáveis. Então, se tu move uma coisa, é óbvio que tu foi o que causou o movimento daquela coisa, né, daquele objeto. E é muito causal, certo? Então, uma das vias que Tomás de Aquino nos ajuda a compreender e a tentar provar a existência de Deus é através da causalidade. E isso seriam as provas a posteriori. A prova a priori viria desse cara um pouco anterior ao Tomás de Aquino, Anselmo. Eu vou dar uma notinha ali na descrição em relação a isso. E o que ele dizia? Deus é o ser supremo, certo? Ele é ato puro e ele contém todas as propriedades possíveis. Então, se nós humanos, que somos seres limitados, fôssemos tentar conceituar completamente Deus, a gente ia ficar para sempre fazendo isso. A gente ia dizer de várias formas diferentes, tal como a gente faz, que ele é benevolente, que ele é criador, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. Só que a gente nunca ia encontrar palavras suficientes para dizer assim, ó, definitivamente isso aqui é Deus e ele existe. Então, o que ele tenta fazer? Ele diz o seguinte, bom, se Deus é ato puro, né, se ele é supremo e anterior a todos os movimentos, e ele é tudo que é, já foi, não foi, tudo mais, então ele possui todas as características. E dentre estas características, uma delas é a característica de existir, empiricamente. Então, caso Deus não tenha a característica de existência, então ele já não é Deus, porque ele não tem todas as características. E agora, se ele tiver a característica de existir, então é porque também está contado dentro desse rol infinito de características que ele tem. Essa seria a prova a priori. E daí nós vamos para as duas provas a posteriori, oferecidas por Tomás de Aquino. A primeira delas é a prova do primeiro motor imóvel, que é o que eu comentava também no vídeo anterior, que é o seguinte, vamos dizer que o universo veio de um primeiro movimento, né, que ocasionou todos os outros, o que a gente conhece muitas vezes pela ciência como o próprio Big Bang. E algo gerou o Big Bang, certo? Então, vamos dizer que esse algo seja Deus e beleza. Então, Deus seria o primeiro motor imóvel, ou seja, ele causou um movimento sem mover-se. E essa é a primeira via de Tomás de Aquino. A segunda via é a primeira causa eficiente, que seria o que decorreu dessa primeira via. Ou seja, Deus, como primeiro motor imóvel, moveu o primeiro motor que gerou todas as outras causalidades do universo. Então, é basicamente nesse sentido que o pessoal, naquela época, e isso eu trago muito de estudo medieval, na verdade, e em seguida eu vou fazer um vídeo sobre um contraponto moderno, né, na verdade contemporâneo, para ver o que nesses pensamentos a gente pode considerar e o que a gente pode invalidar baseado na nossa evolução científica e de pensamento também. Então, isso aqui que eu apresento para vocês são as provas da existência de Deus. A prova a priori e as duas das provas a posteriori. Eu vou deixar alguns links úteis ali na descrição para que vocês também possam
pesquisar um pouco mais sobre isso. E, por favor, debatam aqui nos comentários e deixem o seu like. Muito obrigado.